Após um breve intervalo, vamos retomar a 26ª sessão ordinária virtual da Câmara Superior de 30 de setembro de 2021. Informo, senhores conselheiros, como havia dito antes, a doutora Marta Souza precisou ausentar-se em face de uma reunião urgente aqui com a equipe. E eu, o Francisco José de Brasil, presidente da segunda Câmara, vou presidir os presentes trabalhos. Anuncio o processo seguinte, é o processo de recurso extraordinário de número 1130/2017, aí 2016, 26133. Recorrente, Marisol Vestuário S.A., recorrido do Estado do Ceará. O relator, a doutora Francileide Cavalcante Furtado Remídio. Presente, representando a Procuradoria-Geral do Estado, doutor Rafael Barbosa. E representando a empresa, os doutores Gustavo B. Vilagua e doutora Letícia Vasconcelos Paraíso. Com a palavra, a conselheira relatora, doutora Francileide. Bom dia a todos, conselheiros, presidentes. Vou tentar ser breve, até porque a matéria já está bem pacificada, espero, né, aqui nesta Câmara. E vou começar aqui o relato do auto de infração, na qual o contribuinte realizou operações de venda de mercadorias com base de cálculo inferior ao preço de mercadoria adquirida de terceiro. Nas informações complementares do auto de infração, o fiscal utiliza a metodologia da saída de seus estoques de mercadoria destinada à revenda, que foi com a base de cálculo inferior ao preço da mercadoria adquirida de terceiro ou o valor da operação anterior. A base de cálculo de 189.408,34 foi durante o exercício de 2011, de janeiro a dezembro. O artigo infringido foi o artigo 25, parágrafo 8º, combinado com o artigo 27 do decreto 24.569, e a penalidade foi o artigo 123, 3E da Lei 12.670/96. Então, foi lançado multa e ICMS de igual valor de R$ 32.199,41. Em sede de defesa, o contribuinte alega a decadência do direito de lançar o crédito relativo aos meses de janeiro a novembro de 2011, por força do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e requer a exclusão, a exclusão dos sócios identificados no auto de infração por não se fazer presente em qualquer das condições previstas no CTN, né? Em julgamento de primeira instância, a preliminar suscitada da exclusão dos sócios é afastada, pois está prevista lá no CTN e no Código Civil. Não analisou a decadência por entender que o auto de infração era improcedente. Peço permissão aqui para ler somente a ementa do julgador de primeira instância, né? A falta de recolhimento do ICMS, operações de saída com valor inferior ao preço ou custo médio de aquisição, ponto. Aspecto econômico indiferente à natureza do ICMS. O imposto não incide propriamente sobre o lucro obtido na operação, e sim sobre o valor acrescido na circulação das mercadorias, abstraindo-se os serviços, que não se confunde com aquele. A lucratividade não diz respeito ao ICMS. O ICMS é o imposto do tipo que incide sobre o valor agregado. Não segue qualquer forma legal o critério de fixação da base de cálculo do imposto, segundo o qual o valor de cada operação de saída de mercadoria é decidido da avaliação do estoques, apuração e lançamento do imposto por regime, ano base, sem justificativa no caso concreto. Então, a decisão foi pela improcedência. O parecerista discorda com a decisão singular de improcedência do auto de infração
E no seu relato, ele demonstra que as informações prestadas pela autoridade fiscal e as informações complementares do auto de infração estão claras, pois a metodologia, né, diz respeito à saída de seus estoques de mercadoria para revenda, com base de cálculo inferior ao preço da mercadoria adquirida. E retifica que o método, né, do custo médio ponderado, que foi o que o fiscal utilizou, corresponde à ponderação entre os valores de estoque, de forma que sua valorização unitária corresponde à média de cálculo. Método esse também adotado pela Receita Federal por ocasião de análise dos seus contribuintes. E segue para julgamento da segunda Câmara no dia 29 de agosto de 2019. Vou ler aqui a ata, né, o trecho da ata em que foram deliberados sobre as questões preliminares. Ele reconhece o reexame necessário, e aí, em relação à preliminar de nulidade suscitada pela parte por falta de clareza e precisão e erro na metodologia aplicada, foi afastado por voto de desempate do presidente. E com relação ao pedido de decadência relativo aos fatos geradores ocorridos até novembro de 2011, com base no artigo 150, parágrafo 2º do CTN, também foi afastado por voto de desempate do presidente e com base no artigo 173, inciso 1 do CTN. Quanto ao mérito, né, foi verificado empate na votação e o presidente, na forma regimental, no artigo 59, parágrafo 4º, da portaria 145/2017, reteve o processo para proferir o voto de desempate no prazo legal que foi lhe conferido. Então, no dia 8/11 de 2019, o presidente da Câmara profere o voto de desempate, né, reconhece o reexame necessário e no sentido de reformar a decisão de primeira instância e declarar a procedência do auto de infração nos termos do parecer e adotado pela douta Procuradoria-Geral do Estado. E ficou para lavar a resolução o primeiro conselheiro com voto divergente. O contribuinte, ele entra com um recurso extraordinário, né? As folhas 132/140 dos autos, visando obter a reforma da decisão da segunda Câmara de julgamento, na resolução, que é a resolução recorrida, né, a número 39/2020, proferida na sessão do dia 29 de agosto de 2019, cujo teor estaria contrariando outras decisões deste órgão, que seriam as resoluções de 2001/2011 da segunda Câmara de julgamento e as resoluções número 35/2017, a 17/2018 e a 58/2019, todas oriundas da Câmara Superior. Vou ler aqui a ementa, né, da resolução recorrida, que é a resolução número 39/2020, da segunda Câmara de Julgamento. Ementa, ICMS, venda de mercadoria abaixo do custo, levantamento fiscal com comparação por operação do preço praticado na venda da mercadoria em face do custo médio ponderado. E aí, caracterizada a venda abaixo do custo, consequente com preço deliberadamente inferior aos que alcançaria no mercado. A diferença maior entre o custo médio ponderado das mercadorias adquiridas e seus respectivos preços utilizados em suas vendas, dado que o ICMS é tipicamente um tributo por valor adicionado. A recorrente não produziu contraprovas ou demonstrou erros nos cálculos da autuação de sorte elidir a acusação fiscal, afastada a
preliminar de nulidade por falta de clareza e falha na metodologia do levantamento fiscal, dado o procedimento fiscal, está amparado nos artigos 827 do Decreto 24.569/2007 do Regulamento do ICMS e nos artigos 2º e 8º da IN 46/2013. 4. Não acolhido o pedido de decadência parcial, estiado no artigo 173, inciso 1 do CTN, e aí vai pela procedência do feito fiscal para modificar a decisão de primeira instância. Então, é acolhido as resoluções paradigmas, e aí vai para o exame de nexo de identidade entre a resolução recorrida e as resoluções apontadas como paradigmas, né? A presidente acolhe somente a resolução 0/2017, 0/2017, só que eu me perdi aqui, a resolução 17/2018, porque a resolução recorrida é falta de recolhimento do ICMS, e as resoluções 58/2019 e a 35/2017 é sobre omissão de receitas, e a 2001/2011 é crédito indevido, então elas não guardam relação entre a resolução recorrida. Então, é admitida somente a resolução número 17/2018. E, no entanto, aqui a questão seria só unificar a jurisprudência, né, deste conselho quanto à matéria e à fundamentação, né, visto que a gente tem aqui somente decidir a decadência de janeiro a novembro de 2011, no tocante se seria o artigo 150, parágrafo 4º, ou o artigo 173, inciso 1 do CTN. E esse é o relato. Obrigado, conselheira Francileide. Passo a palavra agora para o doutor Rafael Barbosa. Presidente, secretária, conselheiros, nobre patrão da recorrente, doutora Letícia, renovo os cumprimentos a todos, bom dia. Presidente, como já anunciado no relato pela conselheira relatora, a acusação é emitir documento fiscal com preço deliberadamente inferior ao que alcançaria. Ou seja, o autuado emitiu documento fiscal com base de cálculo deliberadamente inferior ao preço das mercadorias adquiridas. A penalidade aplicada foi a do artigo 123, 3E. Emitir documento fiscal com preço da mercadoria ou do serviço deliberadamente inferior ao que alcançaria na mesma época. Eu entendo, presidente, e é importante salientar isso, que o próprio tipo infracional, ele menciona o termo deliberadamente inferior. E o deliberadamente, em momento algum dos autos, foi questionado pela defesa. A defesa, ela não sustentou, no curso do processo, por exemplo, que foi um equívoco na interpretação das normas, que foi uma dificuldade operacional que tivera. Em momento algum, isso foi justificado no curso do processo administrativo. Ora, ao meu sentir, o que está configurado o dolo do comportamento, né? Íncito ao tipo infracional, que menciona o termo deliberadamente inferior. Ora, não vejo como, presidente, aplicar o artigo 150, parágrafo 4º, como deseja recorrente no seu recurso extraordinário, porque o artigo 150, parágrafo 4º, traz uma ressalva expressa.
se a lei não fixar prazo à homologação, será de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Ok, salvo. Ressalvado, salvo se comprovada a ocorrência de dolo. E, ao meu sentir, a recorrente recai na exceção legal do dolo. E, por isso, não lhe pode ser aplicado o artigo do 150 para o artigo 150, né, do lançamento por homologação. Além disso, quero me valer também, presidente, dos fundamentos que já foram trazidos na resolução recorrida, que peço venha para ler. No tocante à segunda assertiva, decadência parcial alegada nos termos do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, de pronto tenho presente que não deve ser acolhida tal pretensão. Veja-se que a imputação consignada na autuação fora de emissão de documento fiscal abaixo do preço de custo, ocasionando falta de recolhimento do imposto, atraindo assim a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício nos termos do artigo 149, caput e incisos 5 e 6 do citado CTN. Daí deflui a compreensão de aplicação ao caso em questão da regra de contagem do prazo decadencial prevista no artigo 173, inciso 1. Ora, se houve venda abaixo do preço de custo, pela qual ocasionou a supressão de imposto a ser recolhido, de evidência certa que o imposto suprimido não fora suscetível de homologação e, por conseguinte, o prazo decadencial não se conta nos termos do parágrafo 4º do artigo 150 do referido Código. Então, presidente e conselheiros, a minha conclusão, meu encaminhamento é no sentido do não provimento do recurso extraordinário, por entender que o grau de colaboração do autuado aqui não é merecedor do artigo 150, parágrafo 4º, porque ele não se desincumbiu de determinadas providências que, ao meu sentir, como a própria acusação, como o próprio estampado na acusação, foi deliberadamente no sentido de escapar do pagamento regular do tributo. E não posso entender que o grau de colaboração desse autuado permite aplicar o artigo 150, parágrafo 4º. E é nesse sentido que eu encaminho, presidente, no sentido da confirmação da decisão recorrida. É nesses termos. Obrigado, doutor Rafael. Seguindo a trilha processual, passo a palavra à doutora Letícia Paraíso. Pesados, bom dia. Vocês me ouvem bem? Vamos lá. Eu vou buscar ser um pouco sucinta, o mais breve possível nas nossas razões. De fato, como bem relatado e relembrado pelo Dr. Rafael, a autuação ela versa sobre o período de 2011 e nós sustentamos que, de fato, apesar de ter sido emitido documento fiscal com preço deliberadamente inferior, conforme apresenta-se no relato da infração, a recorrente só foi intimada a respeito dessa autuação em dezembro de 2016. Ou seja, durante todo esse período, né, até, na verdade, o período da intimação do seu auto de infração, todo o período para trás estaria decaído. Isso, inclusive, eu gostaria de relembrá-los que está de acordo com o entendimento adotado jurisprudencialmente, em que, ok, apesar de estar sendo alegada a emissão de documento fiscal com preço deliberadamente inferior, houve por parte da empresa, houve por parte da recorrente a escrituração de suas operações e o pagamento ainda que inferior. Houve, foi acostado nas suas apurações, na sua FD, foi feita a sua apuração e ela pagou o ICMS com base na sua apuração. Isso, então, já deixa claro que, além de as operações estarem escrituradas, houve um regular pagamento do que ela entendia ser devido à época. Então, veja, não há como ser comprovada
e ser demonstrada a existência de dolo ou a vontade, o intuito de fraude ao sistema, desde que não haja comprovações para isso. A recorrente também não pode se utilizar de uma prova diabólica. E em momento algum, de fato, pode ser colocado em questão a intenção de fraudar o sistema, que seria, ao contrário do que está, ou conforme o entendimento jurisprudencial, uma das justificativas para, de fato, não enquadrá-la no artigo 150 e reconhecer a decadência nesses moldes. Então, como é de se perceber no nosso caso, após 5 anos, após mais de 5 anos do período da fiscalização, ou após mais de 5 anos dos fatos geradores que estavam sendo objeto dessa autuação, é que a recorrente foi intimada. Em toda a sua apuração, foi colocado, foram escrituradas as operações que ela entendia como devidas. Foi pago o ICMS em cima do que ela entendia ser devido à época. Então, isso, por si só, já dá o conhecimento à Secretaria da Fazenda. O Estado ele já se torna conhecedor, ele já tem o conhecimento a respeito do que a empresa está declarando, do que a recorrente está declarando, do que ela está fazendo, do pagamento que ela está efetuando. Então, diante dessas situações, considerando que houve, durante todo o período considerado, durante todo o período defendido, considerando que houve a escrituração e pagamento do ICMS, em que ela, de fato, era devedora do ICMS, a gente consegue, sim, sustentar a necessidade de decadência dos períodos de janeiro até novembro de 2011. São essas nossas razões. Obrigado, doutora Letícia. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Com a palavra, doutor Lúcio. Quem desejar falar, sinalize. A doutora Francileite também levantou a mão. Doutor Lúcio, depois a doutora Francileite. O Wellington, primeiro foi o Felipe Amaral. O Felipe. Posso aguardar sem problema, presidente. É porque no meu celular aqui não apareceu. Então, doutor Felipe, então, com a palavra. Perdão, doutor Felipe. De nada. Obrigado, senhor presidente, colegas conselheiros, o procurador do Estado, doutora Letícia, muito bem-vinda. Senhor presidente, sendo bem breve, tá? Eu queria, primeiramente, me chamar a atenção na sustentação do procurador do Estado, que ele suscitou agora em tribuna, como fundamento a afastar a decadência, a questão do dolo. Tá? E entendo eu, esta não foi a fundamentação do acordo recorrido, né? Embora o tipo lá fale deliberadamente, o elemento subjetivo dolo não foi utilizado pelo fiscal, não foi utilizado na resolução recorrida. Então, entendo que analisar agora, em sede de recurso extraordinário, se houve ou não dolo, é um elemento de prova completamente vedado na via estreita a que estamos submetidos. A matéria posta, a matéria de direito posta, devidamente admitida pela presidente, é justamente a análise no caso concreto. Né? E o que é que se analisa no caso concreto? Na hipótese de recolhimento de ICMS a menor, decorrente de uma venda com valor abaixo do preço de custo, né, lá com base no artigo 25, incidiria a autuação, né, a exigência desse ICMS. Entretanto, como já posto na tribuna, essas operações foram devidamente declaradas ao fisco, foram devidamente escrituradas. Se houve erro com relação à questão da apuração, ela foi submetida ao fisco, que tinha o prazo de 5 anos para homologar, revisar ou autuar. Né? Então, tratando-se de fato gerador devidamente comunicado, imposto devidamente pago, a alteração do critério, erro na base de cálculo e outros elementos, eles teriam prazo de 5 anos contado do fato gerador para ser revisto. Então, tendo sido, e a jurisprudência do STJ também corrobora com tal entendimento, não sendo possível, tem-se que operar, assim, a decadência com base no 150 para fora. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Felipe.
Com essa questão, doutor Rafael Barbosa pediu para prestar esclarecimento. Eu vou passar para a Rafael e depois devolvo a doutora Letícia, caso haja algum argumento novo. Doutor Rafael, com a palavra. Presidente, só um esclarecimento de fato. O recurso extraordinário, a minha fala, não está querendo trazer a revolvimento, a baila, matéria de prova e matéria de dolo, não. É o contrário. Já restou sacramentado já no processo, inclusive o efeito devolutivo do recurso extraordinário é apenas com relação à decadência, porque o tipo penal, ao meu sentir, exige o dolo. E o termo deliberadamente inferior, ele já me diz isso. E não foi contestado isso pela defesa para dizer, olha, o tipo penal não aconteceu porque não foi deliberado, porque foi um erro de interpretação. Foi isso que eu falei na minha fala. Não foi o que o conselheiro está interpretando. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Letícia, quer prestar algum esclarecimento adicional? Então, voltando aqui. Obrigado, doutora Letícia. Então, voltando aqui aos debates, doutor Lúcio, depois doutora Francileite. Obrigado, senhor presidente. É uma satisfação participar de uma sessão dirigida pelo conselheiro Francisco José de Oliveira Silva, quem eu tenho um grande carinho e admiração pelo seu trabalho prestado na Fazenda e no contencioso, principalmente. Presidente, essa matéria, eu tenho a oportunidade, quando o doutor Rafael estava colocando a questão, de discutir logo no começo da compulsão, né, um processo que tinha, né, semelhança com esse processo. E o ponto trazido pelo doutor Felipe foi justamente o que me levou a não acatar essa ponderação. E o porquê? Porque, tudo bem, o tipo encontra lá a questão deliberadamente, mas o porquê que foi colocado pelo autor essa situação? Porque não existisse até dois artigos, um que colocasse deliberadamente e o outro não colocasse. E o autor tivesse escolhido esse aí, né, talvez aí tivesse no sentido de comprovar a questão da subjetividade, mas só tem esse inciso, né, esse artigo que trata dessa penalidade. E outra questão que é muito interessante do processo é porque se você, a questão do dolo, você está querendo esconder, né, que uma empresa tem que o processo tem que ser analisado em conjunto. Na hora que ela faz esse deliberadamente, e escritura esse documento, ele não está querendo fugir do fisco com esse sentido tão colocado aí pela Procuradoria. Então, senhor presidente, eu me acosto aí ao entendimento aí do doutor Felipe, eu acho que como dizia o conselheiro Abílio, pelo conjunto da obra toda aí, eu não acato essa questão, porque o próprio parágrafo 4 do artigo 150, ele fala, salvo se comprovada, né? E a gente sabe que dolo não se presume, se comprova. Então, se tivesse, desde a origem, desde a informação complementar, o agente autuante tivesse, né, colocado essa situação, tivesse passado pelo crivo do julgamento singular da segunda instância, era uma situação que não era essa que nós estamos analisando. Foi colocada exceção aqui, né, com todo respeito à colocação do doutor Rafael, porque o tipo traz essa questão, mas pelo todo o conjunto da empresa ter escriturado esse documento, eu acho que sim, aplica o 150, parágrafo 4, não na sua exceção, na sua redação primeira, sem a exceção. Era isso. Obrigado, doutor Lúcio. Doutora Francileite, com a palavra. Só reforçar o que o doutor Lúcio estava falando e o doutor Felipe, né, que a partir do momento em que o contribuinte, né, declarou o crédito tributário, que ele entendia devido, né, houve a declaração do fato gerador do imposto. E o fisco, ele tinha condição de fiscalizar, e o fiscalizou, a fim de homologar ou não o pagamento realizado. Então, essa eu entendo que é a lógica da aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, né? Existindo a declaração do fato gerador do imposto e ocorreu o pagamento, nem que seja parcial, ele é homologado. Era só para reforçar, o doutor Felipe falou, o doutor Lúcio. Eu acho que cada um aqui já tem seus entendimentos. Nessa Câmara, a gente já votou vários processos bem semelhantes. E era só isso, não querendo me alongar. Obrigado, doutora Francileite. Senhores conselheiros, a matéria é bastante comum, bastante recorrente nas câmaras e nessa Câmara Superior. Indago, senhores, se todos estão aptos a votarem a matéria. Vou interpretar o silêncio como sim, então vou colocar a matéria em votação. Vou começar a colher o voto pela relatora, doutora Francileite Cavalcante. Como vota? Acato a resolução paradigma
a número 17/2018, né, a aplicação do artigo, a decadência, baseado no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Decairia de janeiro a novembro, é isso, doutora Francileite? Isso, que esse é o pedido da parte. Doutor Felipe Muniz. A relatora, presidente. Doutor Robério Carvalho. Com a relatora, presidente. Doutor Felipe Amaral, não é isso? A relatora, presidente. Doutor William Falcão. Com a relatora. Me esqueceu não, né, Franzé? Não, você é o primeiro da entrada lá da minha direita. Tem um mapinha aqui, doutor, tem um mapa. Beleza. Desculpe, meu amigo. Presidente Franzé, mas primeiro sou eu, depois é ele, né, presidente? Não, você eu colho o voto da direita a partir da conselheira Francileite. Eu tenho um mapazinho todo, o cronograma. A sequência aqui, o senhor vai ser o último. Deixa eu ver aqui. Depois do doutor Lúcio Flávio. Doutor Lúcio Flávio. Com a relatora, presidente. Doutor Leilson Cunha. Presidente, mantém a minha decisão. Doutor Leilson? Presidente, eu disse que mantinha a minha decisão. A recorrida é minha. Que a resolução recorrida é dele. Isso, pronto. Doutora Tereza Porto. Com a relatora, senhor presidente. Doutora Mônica Castelo. Com a recorrida. Doutora Elineide. Com a recorrida, senhor presidente. Doutor Ricardo Valente. Com a relatora, presidente. E doutor Felipe Pinho, da Costa Leitão. Com a relatora, presidente, com a relatora. Então, concluída a votação, verifica-se que, por maioria de voto, o Conselho acolheu a resolução paradigma e declarou a parcial procedência do feito fiscal, com exclusão dos meses de janeiro a novembro de 2011. Esta decisão para o presente processo. Senhores, já percorremos toda a nossa pauta de hoje. Como é a nossa última sessão do mês, a Paulinha já está pedindo aqui para fazer a leitura da ata da sessão. Paulinha, com a palavra. Quero agradecer a doutora Letícia Paraíso pela presença da sessão, e doutor Rafael também. Querem, pode estar conosco, que são só trabalhos de expediente da Câmara mesmo. Prezados, muitíssimo obrigada. Eu gostaria só de mais uma vez agradecer, apesar de parecer clichê, mas dizer para vocês que essa sustentação de hoje é um pouco especial para mim, porque eu estou à véspera do meu casamento, eu caso sábado, e, de fato, foi um presente de casamento. Mas é muito bom ter essas discussões com vocês, poder compartilhar discussões tão boas. Tá certo? Um bom dia para vocês. Parabéns, doutora. Parabéns. Obrigada, prezados. Obrigada. Coisa linda, coisa linda. Ana Paula, com a palavra. Não, presidente. Faço a leitura da ata da 26ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência da Câmara Superior de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021, realizada aos 30 dias do mês de setembro. Presidente, peço licença para ir direto à ordem do dia. Pois não, fique à vontade. Ordem do dia, processo de recurso extraordinário de número 33/2011, auto de infração 2010-20674, tendo como recorrente Gerdau Aços Longos. Recorrido Estado do Ceará, conselheira relatora Maria Lineide Silva e Souza. Decisão, a Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre recurso extraordinário, admitido pela Presidência, com base no que dispõem os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei 15.614 de 2014, após o relato e discussões, passando-se a votação, apurou-se os seguintes votos. Pela manutenção da decisão recorrida de procedência da acusação fiscal, votaram os conselheiros Maria Lineide Silva e Souza, José William Falcão de Souza, Lúcio Flávio Alves, Leilson Oliveira Cunha, Tereza Helena Carvalho de Bolsas Porto e Mônica Maria Castelo.
votaram pela improcedência, em conformidade com a resolução paradigma número 672/2015, os conselheiros Ricardo Valente Filho, Felipe Pinho da Costa Leitão, Francileide Cavalcante Furtado Remígio, Felipe Araújo Muniz, Robério Fontinelli de Carvalho e Felipe Silveira Gurgel do Amaral. Verificado o empate na votação, a presidente da Câmara Superior, doutora Francisca Marta de Souza, resolve sobrestar o anúncio da decisão, invocando o disposto no artigo 59, parágrafo 4º da Portaria 145/2017, que define o prazo de 30 dias a contar desta data para proferir o seu voto de desempate. Presente para a apresentação de sustentação oral do recurso, o representante legal da recorrente, doutor Schubert de Farias Machado. Em seguida, a senhora presidente, em razão da necessidade de se afastar para cumprimento de outros assuntos pertinentes à administração fazendária, passou a presidência da Câmara Superior ao segundo vice-presidente, doutor Francisco José de Oliveira Silva, que anunciou para julgamento o processo de recurso extraordinário de número 1130/2017, auto de infração número 2016-26133. Recorrente Marisol Vestuário S.A., recorrido Estado do Ceará. Conselheira relatora, Francileide Cavalcante Furtado Remígio. Decisão. A Câmara Superior do Conselho de Recursos Tributários, deliberando sobre recurso extraordinário, admitido pela presidência com base no que dispõe os artigos 5º, inciso 2 e 107 da Lei 15.614 de 2014, resolve, por maioria de votos, dar provimento ao recurso interposto para reformar a decisão proferida pela Câmara recorrida, julgando parcialmente procedente a acusação fiscal, aplicando ao caso o disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, para o período de janeiro a novembro. Eu não coloquei o ano, presidente. Depois a gente coloca aqui. Em conformidade... 2011, Paulinho. Ok, de 2011. Em conformidade com o voto da conselheira relatora, contrariamente à manifestação oral do representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Vencidos os votos dos conselheiros Leilson Oliveira Cunha, Mônica Maria Castelo e Maria Lineide Silva e Souza, que se manifestaram pela manutenção da decisão recorrida. Presente para apresentação de sustentação oral do recurso, a representante legal da autuada, doutora Letícia Vasconcelos Paraíso. Só, presidente. Obrigado, Ana Paula. Senhores, há alguma observação a ser feita na ata? Doutora Lineide? Não, assim, é porque eu me perdi um pouco no começo, Paulinho. Eu queria só saber se, no caso do primeiro processo, se colocou que eu votei pela manutenção da decisão recorrida nos termos sustentados pela Procuradoria. E eu não sei se nesse segundo caso aí, da decadência, se seria bom fazer referência que o doutor Rafael mantinha, considerando a questão do artigo 150, parágrafo 4º, parte final, da questão do dolo fraude. Aí eu estou mais questionando. Eu senti falta nesse final aí, que foi a fala do doutor Rafael. O doutor Rafael colocou que o tipo penal, Paulinha, o tipo da autuação caracteriza o dolo. 50. As sugestões de alteração podem ser encaminhadas e a gente faz a inserção na ata de julgamento. Bom, senhores, vamos combinar então, que esse momento está encerrando já aqui a sessão. Então, aqui de observação, faça a redaçãozinha, encaminhe para a Ana Paula, que ela insere na ata. Posso mandar uma colaboração, presidente, para a Ana Paula depois, tá bom, né? Eu acho interessante ficar registrado. Obrigada, Paulinha. Solicito que envie e logo em mais alguma observação, senhores, com relação à ata? Já insiro no WebDrive. Tá? Não, em relação à ata, não, presidente. Mas eu queria, quando parar de gravar... Quando tem assuntos gerais, a gente a gravação. Então, a ata, os conselheiros que tiverem alguma observação pertinente, as encaminhem para a Ana Paula, tá certo? Quero agradecer a todos. Encerrada a sessão, então, assuntos gerais. Aprovada a ata, né? Aprovada a ata. Quais são essas ressalvas que serão as observações feitas pelos conselheiros? Encerro a gravação, presidente? Pode encerrar, Ana Paula.